Meditação diária. 16 de novembro. Sozinho nunca mais. Aos poucos e com cuidado, saímos do isolamento e da solidão da adicção e entramos na corrente da vida. Texto básico, página 39. Muitos de nós passaram muito tempo de sua adicção ativa sozinhos, evitando outras pessoas, especialmente pessoas que não estavam usando a todo custo. Depois de anos de isolamento, tentar achar um lugar em uma animada e às vezes agitada irmandade nem sempre é fácil. Podemos continuar nos sentindo isolados, focalizando nossas diferenças em vez de nossas semelhanças. Os sentimentos esmagadores que frequentemente surgem no início da recuperação, sentimentos de medo, raiva e desconfiança, também podem nos manter isolados. Podemos nos sentir como estranhos, mas devemos relembrar que a alienação é nossa, não de NA. Em Narcóticos Anônimos, nos é oferecida uma oportunidade muito especial de amizade. Somos colocados junto com pessoas que nos entendem como ninguém. Somos encorajados a partilhar nossos sentimentos, nossos problemas, nossos triunfos e nossas falhas com essas pessoas. Aos poucos, o reconhecimento e a identificação que descobrimos em Enei preenchem o vazio da alienação em nossos corações. Como temos ouvido falar, o programa funciona se deixarmos. Só por hoje. A amizade de outros membros da Irmandade é uma dádiva que sustenta a vida. Eu vou buscar a amizade que é oferecida em Enei e aceitá-la. Essa meditação, ela promete uma coisa, assim, gigantesca, né? Sozinho nunca mais. É muito forte. Muito forte. Mas vamos ser honestos, para quem está saindo de uma adição ativa, essa ideia de entrar na corrente da vida soa até meio, sei lá, uma fantasia. Longe, né? Parece uma realidade muito distante. Exato. O isolamento não é só físico, é uma fortaleza mental, sabe? Construída com anos de medo, de desconfiança. Então a grande questão, o nosso mergulho hoje é como, na prática, se atravessa esse abismo. Como é que se sai dessa cela de solidão e se conecta de verdade? O como fazer, né? O como fazer. E para isso a gente vai fundo na literatura de NA para entender o passo a passo concreto que existe por trás dessa promessa. A gente chega na primeira reunião e se sente um completo estranho, um ET mesmo. A meditação até fala disso, de focar nas diferenças. Ah, eu sou mais novo, eu sou mais velho, a minha história é pior. Ninguém aqui vai me entender. Exatamente. Como é que a literatura sugere quebrar essa primeira e talvez a mais grossa camada de gelo? Olha, o que eu acho genial no programa é que a primeira ação que ele propõe é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais revolucionária para um adicto. É só aparecer e ouvir. Só isso. Só. Ninguém espera que a pessoa chegue, pegue o microfone e conte a vida. O texto básico, o panfleto para o recém-chegado, eles batem na mesma tecla. Vá às reuniões, senta e ouve. A mágica acontece aí. O guia para trabalhar os passos descreve esse momento de um jeito muito potente. Fala que a esperança nasce quando se ouve a história de outra pessoa e um pensamento cruza a mente. Nossa, esse sou eu. Eu não sou o único. A identificação. É isso, a identificação. É a primeira rachadura no muro do isolamento. Não é sobre falar. É sobre se reconhecer no outro. Então, o primeiro passo é quase passivo. É um alívio, na verdade. Não exige um grande ato de coragem. Só a disposição de estar ali e ouvir. Exatamente. Isso tira um peso enorme, né? Aquela sensação de que a gente é um caso único, o mais problemático de todos. Tira. O corpo chega primeiro e, aos poucos, a mente acompanha. Você começa a ouvir as semelhanças em vez de ficar caçando as diferenças, sabe? Percebe que o sentimento de vazio, de medo, de não pertencer é o mesmo. Entendi. A droga pode ser diferente, a história de vida pode ser outra. Mas o sentimento por trás da adicção, ele é universal dentro daquela sala. E esse reconhecimento é o começo do fim da solidão. Ok, faz todo sentido. Ouvir cria essa identificação, essa sensação de não ser mais um alienígena. Mas isso ainda é uma conexão, vamos dizer, à distância. Daí para construir amizades de verdade, como a meditação fala, uma dádiva que sustenta a vida, nossa, parece um salto gigantesco. É um salto. Como a literatura de NA sugere dar esse pulo de eu entendo o que você está dizendo, para eu confio em você. Essa é a ponte.
E o nome dela é apadrinhamento. Quase toda a literatura, do texto básico ao guia, aponta para essa relação como a espinha dorsal da recuperação inicial. O padrinho ou a madrinha é descrito como a primeira pessoa com quem se pode ser 100% honesto. 100%. Talvez pela primeira vez na vida, né? Sem medo de julgamento, sem medo de abandono. É um porto seguro. Entendo a lógica, mas para alguém que passou anos construindo muros, vivendo na desconfiança total, a ideia de escolher um estranho e entregar sua confiança parece impossível. A literatura dá alguma dica para superar esse pânico inicial? Com certeza. Ela não pede um salto cego de fé. A sugestão é bem pragmática. Observe. Procure nas reuniões alguém que tem o tipo de recuperação que você gostaria de ter. Alguém que parece estar em paz, que ri com sinceridade. Que lida com os problemas sem desmoronar. Exato. O próprio ato de pedir ajuda já é uma ação de recuperação. É admitir, sozinho eu não consigo mais. E a ferramenta principal que solidifica essa ponte é o telefone. Ah, a famosa lista de telefones. A famosa lista. A literatura chama essa lista de tábua de salvação. A prática é ligar. Ligar quando quer usar, ligar quando está com raiva, ligar quando teve um dia bom e só quer compartilhar. É praticar a confiança em pequenas doses diárias, até que ela vire um músculo forte, um hábito. Isso muda tudo. Não é um evento único, mas um processo. A confiança não nasce pronta. Ela é construída ligação a ligação. Perfeito. É um exercício de vulnerabilidade que transforma a recuperação, que era um conceito abstrato, em um relacionamento real, tangível. Entendi. Então temos a conexão passiva de ouvir que gera identificação. Depois a conexão ativa, um a um com o padrinho, que constrói a confiança. Mas a meditação fala em entrar na corrente da vida, em se juntar à irmandade. Isso é maior que uma pessoa. Como alguém que ainda se sente um estranho no ninho, se torna de fato parte da família. Aí entra a ferramenta de, para muita gente, é a mais transformadora e que parece quase contraintuitiva. O serviço. O serviço. É. E quando a literatura fala em serviço, ela não está falando de grandes cargos ou responsabilidades, não. Está falando de arrumar as cadeiras antes da reunião, ajudar a fazer o café, limpar a sala depois. Dar um abraço em quem chega parecendo assustado. Isso, exatamente. Peraí, com todo o respeito, como arrumar cadeiras ou servir café pode combater um sentimento de isolamento tão profundo que vem de uma vida inteira. Parece simples demais. Parece, né? Mas é aí que está a genialidade, porque o serviço ataca diretamente o motor da doença da adição, a autoobsessão. A autoobsessão? O livro Viver Limpo descreve isso de uma forma brilhante. Ele explica que quando você está afundado nos seus próprios pensamentos, medos, ressentimentos, autopiedade, a atitude mais radical que você pode tomar é sair da sua própria cabeça e fazer algo, qualquer coisa, por outra pessoa ou pelo grupo. Fazer o café não é sobre o café. É um ato físico concreto que muda o seu foco de eu, meus problemas, meu umbigo, para nós, nosso bem-estar, nossa recuperação. Pela primeira vez em muito tempo, talvez em anos, você se torna útil para outras pessoas. Nossa. E esse sentimento de utilidade, de ter um propósito, é um antídoto mais poderoso para o veneno de se sentir um estranho inútil. Você deixa de ser um espectador e se torna um participante. Uau! Visto por esse ângulo, é uma mudança de perspectiva brutal, deixa de ser o que eu posso pegar desse grupo e passa a ser o que eu posso oferecer, de consumidor para contribuidor. Isso muda a dinâmica interna completamente. Muda tudo. Você começa a se sentir dono do lugar, sabe? No melhor sentido possível. Aquela sala deixa de ser a sala deles e passa a ser a nossa sala. Isso é poderoso. Mas vamos aprofundar um pouco mais. E as barreiras que não são visíveis? A meditação cita diretamente medo, raiva e desconfiança. Às vezes a pessoa pode estar arrumando as cadeiras, cercada de gente que a abraça,
e ainda assim por dentro se sentir completamente sozinha. Sim, a solidão interna. Como a literatura de NA lida com essa solidão que vem de dentro, essa que a gente carrega com a gente? Ótima pergunta. Porque o programa entende que a conexão externa não resolve tudo se a guerra interna continuar. A solução para o isolamento externo são as pessoas e o serviço. A solução para o isolamento interno é o trabalho dos 12 passos. Certo. Especificamente o 4º e o 5º passos. Eles são as ferramentas para demolir essas paredes internas. Ah, o famoso e temido inventário. Isso parece aterrorizante. A pessoa já se sente isolada pelo medo, pela vergonha, e a solução que o programa oferece é escrever uma lista de todos os seus medos, defeitos e ressentimentos e depois contar tudo para outra pessoa? Como isso não piora o sentimento de isolamento? Parece um paradoxo, né? Mas a lógica por trás é incrivelmente libertadora. O texto básico usa uma metáfora perfeita para isso. Ele diz que os nossos defeitos crescem no escuro e morrem à luz da exposição. Crescem no escuro e morrem na luz? Exato. Os segredos nos isolam. Eles criam uma parede invisível, intransponível entre nós e as outras pessoas. O ato de escrever, de colocar no papel tudo aquilo que te assombra, que é o 4º passo. Certo. E depois partilhar isso em total honestidade com o seu poder superior, com você mesma e com outro ser humano, geralmente o padrinho, no 5º passo, é como acender a luz num quarto escuro. Os monstros que pareciam gigantescos na sua cabeça, quando você os descreve em voz alta, num ambiente seguro, sem julgamento, elas encolhem. Perdem o poder. A vergonha perde a força. Perde totalmente. O guia para trabalhar os passos é muito direto. Manter segredos constitui uma ameaça para a nossa recuperação. É um ato de coragem imenso, sim, mas é o que finalmente derruba os muros que nem o café, nem os abraços conseguem alcançar. Entendi. É uma faxina interna. Você tira o lixo que te impedia de se conectar de verdade com os outros e consigo mesmo. Então o processo é quebrar o gelo ouvindo e se identificando, construir uma ponte de confiança com um padrinho, se integrar à comunidade pelo serviço e derrubar as paredes internas pela partilha honesta. Parece um caminho muito completo. É muito completo. Mas a literatura vai ainda mais fundo. Fala constantemente de um poder superior. Como essa conexão, que é algo tão pessoal, se relaciona com a promessa de sozinho nunca mais? Essa é a peça final. É o que a literatura apresenta como a solução definitiva para o isolamento existencial, sabe? Aquele sentimento de estar completamente só no universo. A prática do 11º passo, oração e meditação, visa estabelecer o que os livros chamam de contato consciente com um poder maior que nós mesmos. E é crucial reforçar, NA não é um programa religioso. Isso é importante. Cada um define esse poder à sua maneira. Pode ser o grupo, o amor, a natureza, Deus. O importante é a construção de um relacionamento pessoal, uma fonte de força, guia e conforto que está além do nosso próprio ego limitado. E como isso funciona na prática, contra a solidão? O livro Viver Limpo faz uma distinção que eu acho incrível. A diferença entre solidão restauradora e isolamento destrutivo. Solidão restauradora, gostei disso. Com essa conexão espiritual, a pessoa pode estar fisicamente sozinha, mas não se sente abandonada. Ela pode usar esse tempo para refletir, meditar, se acalmar. É uma solidão que restaura. O isolamento destrutivo é aquele sentimento de vazio, de estar desconectado de tudo e de todos. Entendi. A prática diária, mesmo que por poucos minutos, de se conectar com esse poder, reforça a convicção interna de que você nunca está verdadeiramente sozinho. Há algo maior cuidando de você, te guiando. Essa fé, essa confiança, é o antídoto final para o vazio da alienação. E isso nos leva de volta, sabe, de forma circular, à frase final da meditação de hoje. A alienação é nossa, não de Nar. Uma frase muito forte. É forte e cheia de responsabilidade, não acha?
Ela sugere que a conexão, o pertencimento, a corrente da vida, tudo isso está sempre disponível para nós. A porta da Irmandade está sempre aberta. Então fica aqui uma reflexão para a gente levar. Boa. Se a gente se sente isolado mesmo que por um instante, e essa porta está sempre destrancada, qual seria a menor, a mais simples ação, o menor gesto de boa vontade que poderíamos fazer hoje para girar essa maçaneta e colocar ao menos um pé de volta na sala, de volta à vida? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto? Só por hoje. Funciona.